Olá, boa noite. Noite. Bem, bem. Vamos conversar hoje, Vamos Gustavo, bater esse papo. sobre autoestima, os segredos da autoestima. Revelar que Sug vai revelar os maiores segredos. Pois bem, antes da gente começar, quero aqui apresentar minha convidada nesse quadro inaugural hoje. Vamos começar com Sug Goto, que ela que é advogada, ela é psicoterapeuta e ao longo dos anos ela vem se aprimorando nos estudos das relações humanas para desbloquear padrões e assim trazer a liberdade necessária para o desenvolvimento pessoal. Sug, seja bem-vinda aqui ao meu pequeno espaço e que aqui trazer uma pergunta. Por que nós temos tanta dificuldade de nos amarmos? É uma pergunta que, se você olhar para si, eu te devolvo ela. Por que a gente tem tanta dificuldade de amar a si mesmo? Porque é complexo, né? Porque é mais fácil a gente olhar uma flor e achar ela bonita, é mais fácil a gente olhar o outro e achar o outro mais bonito. A grama do outro é mais interessante sempre, né? Não é verdade? O meio social que a gente vive não colabora para a gente se amar. Para a gente começar, como a gente começa por aí, né? Fora os nossos traumas, as nossas crenças, os nossos padrões limitantes que a gente carrega durante a vida, desde quando a gente nasce, a gente vem criando uma personalidade que não nos ajuda. Que não nos ajuda. O que é que nos ajuda? O que é que te ajuda, Neto? O que é que te ajuda a se amar? O que é que te ajuda a se amar? O eu me olhar no espelho e ter uma noção do o que foi e o que é e o que pode ser. Então, é a sua evolução. É você enxergar o quanto você pode, o quanto você conseguiu, a sua trajetória, a sua estrada, a sua caminhada. É isso que faz você olhar para você e falar: nossa, eu sou foda, eu sou maravilhoso. É isso. É isso. É uma das coisas. Você sabe que a autoestima em si ela é treinável. Tá? A autoestima, a gente treina a autoestima para a gente conseguir entendê-la de fato. Porque quando a gente olha para fora, a gente não consegue olhar para dentro. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade, de uma forma geral, em olhar para si? E eu te questionei, te provoquei, perguntando, né? Como é que você... Porque a gente não consegue lidar com o tédio. Você consegue, eu vejo, né? Que você trabalha o tempo todo. Você consegue lidar com tantas coisas, com tantas adversidades na vida. Mas e na hora do tédio? E na hora quando você está sozinho? Você com certeza vai procurar uma distração, porque sua mente já está treinada a isso. Naturalmente, o seu inconsciente já entende que você precisa fazer alguma coisa. Não fique parado, não, porque você não. Você tem que fazer, você é do fazer. E na hora de. Se eu quero ficar aqui parado, sem olhar nada, sem ligar nada, sem ligar uma televisão, sem mexer no celular, eu não consigo. Porque estou começando a sentir uma sensação diferente aqui e bater o tédio. É como se o tédio, como você, se você ficasse sozinho de alguma forma, aquilo ali pudesse te prejudicar, aquilo ali não fosse tão interessante. Mas é interessante. A coletividade, ela te ajuda em um processo de evolução coletivo, mas a sua solitude, o seu movimento individual, ele te fortalece para você amadurecer. Olha como isso é forte. Você está sozinho, te fortalece para você amadurecer, para você se reconhecer. Porque é aí onde estão as suas camadas, né? É aí que você vai entendendo e você vai se questionando. Sabe qual é o grande problema também da falta de autoestima? Porque é tão difícil a gente lidar, né, com nossas questões. É porque a gente não consegue se questionar. É porque dentro dessa modernidade líquida, né, que Bauman traz muito bem, a gente vive uma modernidade líquida, em que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo escorrega pelas mãos. A gente não aprofunda mais. E é assim com tudo. A gente não aprofunda numa leitura, a gente não aprofunda em um estudo, a gente não aprofunda nas relações. Somos superficiais, no geral. E isso faz com que a gente também não aprofunde em si. Porque o que dói mais é aprofundar em si. Não é aprofundar ali. Imagine, você não está aprofundando em um estudo
Você não está aprofundando em uma relação. Você vai aprofundar em si? Como? Me diga alguém que é profundo e que não sofre. Não tem, Neto. E para ser profundo, precisa sofrer. E para sofrer, nem todo mundo está disposto. E assim, e olha só, e só profundo, só quando você acha a sua profundidade é que você vai estar com a autoestima realista. Que aí é outro ponto de autoestima, que aí é outra coisa que é importante falar, que é pouco falável, então, inclusive. Autoestima realista. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Não? Existe aquela autoestima, que é a autoestima maravilhosa e que nos fortalece enquanto ser, nos reconhece, nos traz autoconfiança, assim, o modo que a gente olha para o outro, o modo que o outro enxerga a gente, isso tudo é autoestima. Mas a realista é muito mais do que isso. A realista é aquela que a gente olha, reconhece a nossa profundidade, reconhece os nossos limites e mesmo assim a gente gosta da gente. E mesmo assim a gente olha, eu não sou aquele super-homem em que eu projetei, porque a gente, de forma inconsciente e de forma também pensada pelo capitalismo, pela questão social mesmo, a gente tende a criar nossos personagens. Isso é natural do ser humano. A gente já vem com a regrinha do super-homem e da super-mulher. Mas a autoestima realista, ela traz ao contrário. Ela te coloca no lugar que você é, com as suas próprias potencialidades do agora, e te fala assim, você é massa também. Gente, você é massa. Mesmo com essas limitações, você é incrível. E é essa autoestima que eu trago, inclusive, no meu livro, que está de forma gratuita lá na minha bio. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, inclusive, está lá no meu livro, na minha bio, de forma gratuita. Se você quiser, você pode consumir esse conteúdo, que te ensina, inclusive, a treinar essa autoestima realista, que é o mais importante, né? Porque a gente não... É interessante, né? Como a gente não consegue treinar algo que é nosso. Mas a gente consegue treinar tanta coisa que a gente aprende durante a vida, né? A gente se forma, a gente se especializa em tanta coisa, a gente consegue treinar os outros. Vai treinar a si mesmo para você ver. É difícil, né? Você, enquanto treinador físico, o que é que você vê dentro? Porque eu percebo que você trabalha não só a questão física, mas a questão mental também. É um conjunto de coisas. Você traz, inclusive, na sua bio sobre isso, né? Mente forte, corpo forte e mente forte. Isso é forte. Isso é impactante, né? E eu acho que é bem isso. A gente é um conjunto de coisas e a gente consegue perceber o outro a partir dessas situações. Né? Quando a gente mexe com o corpo, por exemplo, né? Quando você tá lá treinando alguém e tudo mais, e você vê a deficiência que não é corporal, é mental, não tem nada a ver com aquilo ali. Você sente que, pô, não adianta você fazer exercício, cara. É a mesma coisa, não adianta você cuidar da mente se você não vai fazer exercício. Eu falo tanto sobre isso. Vai fazer exercício, vai beber uma água, vai se alimentar direito. É um conjunto, não adianta, não é? Básico, fica complicado de pegar o macro. Mas você trazendo essa abordagem da autoestima realista, e me vem à mente a questão da autoaceitação. Qual é a diferença, ou é a mesma coisa, ou como é que a gente faz esse treinamento para a gente chegar, não sei se seria chegar na autoaceitação, mas como seria essa abordagem? Então, a autoestima é se aceitar, mas assim, é reconhecer que você tem potencialidades e fragilidades, certo? A autoestima é você se reconhecer, como eu falei, nos seus defeitos, nas suas limitações, mas é muito, assim, é uma linha tênue, né, que a gente precisa pontuar. Existe a autoaceitação e existe a paralisia, entende? Uma coisa é você aceitar quem você é. Outra coisa é você dizer assim, ó, eu sou assim, eu nasci assim, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, sou assim, acabou. Eu sou essa pessoa aqui e acabou. Né? A vida é impermanente. Nós somos impermanentes. Se você é o mesmo de 10 anos atrás, meu filho, tem algo errado. Tem algo errado aí. A gente, nós, o ser humano o né? O ser humano amadurece. E tudo, como eu falei agora, tudo é um conjunto de coisas. O seu corpo envelhece, a sua mente tende a amadurecer. Entende? Então, se você não acompanha esse processo, e é interessante isso que você fala, assim, da autoaceitação e desse processo aqui que a gente acompanha e tudo mais, da paralisia, porque as pessoas confundem muito.
essa questão da paralisia com a autoaceitação. Ah, eu sou assim, eu me aceito, eu sou assim, acabou o mundo. Não é assim não, meu bem. Você está aceitando realmente quem você é? Ou você está querendo paralisar, se acomodar nesse contexto, só para não fazer nada mesmo? Só para vegetar na sua vida? É isso que você quer? Você está feliz? Vai perguntar para essa pessoa que diz muito, eu me aceito como eu sou, eu não quero mudar. Veja a vida dessa pessoa. Veja se ela não critica muito os outros. Veja se ela não julga. Aí, ó, ela não se aceita. Pessoa muito julgadora, pessoa que lamenta demais. Ela não tá aceitando ela. Ela não tá. Ela tá julgando o outro ali, ela tá querendo ser ali alguma coisa. Alguma coisa tá incomodando ela. Então, tem que ver esse processo de autoaceitação com muito carinho e respeito. Porque existe essa confusão de eu tô aceitando, me aceitando como eu sou e eu tô paralisada aqui, tô dizendo que eu aceito porque eu tenho preguiça de fazer alguma coisa. Porque isso a gente preguiçosa. Não vem me dizer que é. Não, é preguiça de avançar. Você não tem coragem. Falta de coragem. Medo. Medo, tem o medo paralisante e o medo que impulsiona. Aí você escolhe. Aí essa galera da paralisia escolhe o medo que paralisa e tudo bem, fica naquela, né? Você tem que se arriscar, você tem que procurar o seu melhor sempre, e não é fácil. E, como eu volto a dizer, a gente está num mundo em que só quer facilidade, tudo muito fácil. Relação fácil, estudo fácil, tudo muito fácil. Aí fica difícil, né? De aprofundar, de querer ir adiante, de se arriscar, porque tá tudo muito acomodado. E nada muito acomodado é legal. A gente gosta mesmo de avançar. O ser humano pede isso, nosso corpo pede isso, só que a gente não entende. E por isso que gera o quê? Ansiedade. E a ansiedade prejudica o quê? A autoestima. Entende que é uma coisa vai levando a outra, aí tem crise, aí tem isso. Aí tem... um conjunto de coisas. Vai lá ver. Vai lá descascar essa cebola para você ver o quanto que você não tá olhando para as coisas aí, tá colocando debaixo do tapete. Quando abre o tapete, tá lá cheio de poeira. Se você infestar de alergia, aí dá uma rinite, aí você já não consegue sentir cheiro de mais nada, né? E pronto, acabou. Já que a autoaceitação pode ser uma sabotagem e o correto, não mais correto, seria a autoestima realista, o que é autoestima saudável? A autoestima saudável, ela vem dessa autoestima realista. Se você... E mais, mais do que você se reconhecer real, cheio de limites, e mesmo assim entender que você é legal, você pode avançar, você consegue ter coragem, porque a autoestima realista, ela traz a coragem de ser quem é e não se limitar às suas faltas de potencialidades, aos seus problemas. Segue, sabe? A autoestima realista, ela segue, mesmo sendo quem é, mesmo tendo dificuldade, mesmo chorando a noite toda, ela segue. Essa questão da autoestima saudável, ela vem da autoestima realista, mas além, ela traz a responsabilidade de você cuidar de um conjunto de coisas que você é, que eu falei na instante, que é você se alimentar melhor. A alimentação é fundamental para você se entender melhor também. Se você não estou falando de comer coisas saudáveis só e emagrecer, não tem nada a ver. Eu estou falando que você precisa se alimentar para fortificar o seu ser, inclusive a sua mente. Isso é óbvio, estou falando aqui para você, mas as pessoas não fazem. Sim. Porque, de novo, muita facilidade. Processado. Processado é mais rápido. O miojo é mais rápido, né? O miojo é muito mais rápido. O miojo é rápido. E aí, quanto mais você descasca coisas, menos você embala, melhor para você. Melhor para sua saúde, melhor para sua mente, melhor para tudo. Não só isso. Né? Tem movimentos que cumpra o que você quer na sua vida. Isso é uma autoestima saudável. Por exemplo, Neto, cumprir metas fáceis de conseguir. As pessoas, às vezes, colocam metas na vida surreais. Assim, ó, eu vou ler 50 páginas no dia. A pessoa não lê uma página no dia. Aí ela bota assim, ó, eu vou ler 50 páginas. Eu vou ler aqui. Vou fazer, assim, 100 abdominais. Não faz um no dia. Você acha que essa pessoa vai cumprir? Não vai. Eu tô entrando aqui na sua área, né? A pessoa vai cumprir? Não vai. Porque ela precisa entender que ela precisa começar do começo. Primeiro engatinha, depois anda, né? E para a sua mente, isso é péssimo. Você não cumprir o que você colocou ali na sua meta diária, isso é péssimo para sua mente. Isso causa o quê? Frustração. Quem é que quer ficar assim? Aí vira um ciclo. Ah, não consigo, tá? Aí vem aquele negócio da paralisia. Ah, eu não consigo mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Me aceite quem quiser assim. Pronto.
Aí só migalha, né? Só migalha. Sugi, como é que a gente pode diagnosticar uma autoestima baixa em nós mesmos? É importante a gente observar. A gente pode até achar que estamos, como a gente fala no dia a dia, grandão, mas no fundo, talvez seja autoestima baixa. Como é que a gente pode identificar isso no dia a dia? Existem vários fatores. Primeiro, o ato falho. Ele é maravilhoso. Maravilhoso quando ele aparece. A gente, às vezes, fica até envergonhado quando aparece. Porque, normalmente, o ato falho, ele aparece em momentos muito específicos em que a gente está se sentindo muito confiante. Então, a gente está falando alguma coisa, não entendi. Esmiúce um pouco mais que o ato falho. Eu vou dar um exemplo. Estamos aqui conversando e daqui a pouco, no meio da conversa, surge algo assim. Ah, mas eu gosto de tomar sorvete de laranja, de morango. Ai, pô, mas eu disse que eu não gostava de morango, eu tô dizendo que eu gosto de tomar sorvete de morango. Tem alguma relação com o quê? Isso é um ato falho, porque você meio que se percebe em uma contradição lógica ali, de consciência, de uma conversa muito consciente e potente que você está tendo, mas você se reconhece também naquele ato falho, porque você falou aquilo. Então, é a partir daquele momento de contradição que você se pergunta o porquê e começa a se questionar. E aí, Neto, a melhor coisa, a coisa mais incrível que você pode fazer por você é se questionar. Pergunta por que isso está acontecendo? Mas por quê? E aí começa. E aí você com você. Esse jogo de questionar faz com você entender em que momento que você está na vida. Entende? E é a partir desse ato falho que você começa a entender muitas vezes isso. Outro movimento, assim, muito interessante. Quando você começa a lamentar muito das coisas. Nossa, que dia chato. Ai, que aula chata. Ai, que trabalho horroroso. Ai, que comida horrorosa. Quando você começa nesse movimento de lamentação ou de crítica, de julgamento, fofoca é uma miséria. Se você começa a fofocar muito do outro, é porque você tem alguma coisa que você resolver em você. Quando você fala, isso até né, é corriqueiro. Quando você fala do outro, você está falando mais de você do que do outro. Isso, mas é isso. Então, é exatamente isso. Então, perceba, por que eu estou julgando tanto o outro? Por que eu estou criticando tanto a vida? Porque eu quero criticar a mim. A crítica é minha, não é do outro, não é da vida. A crítica é minha. Eu não estou conseguindo reconhecer essa crítica em mim, eu estou jogando para todo mundo, estou gritando, ei, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo lidar. E é a partir desses gatilhos, assim, que você começa a perceber. Entende? Gostaria de pedir a todos aqui presentes, primeiramente, muito obrigado antecipado, não acabou ainda não, a todo mundo que está aqui. Envie essa like para quem você conhece, para algum amigo seu que precisa ouvir isso, ou que gostaria, ou que acha interessante. Manda, vamos ampliar esse bate-papo aqui. Que a ideia aqui é a gente expandir horizontes, é trazer conhecimento de forma prática, sem muita técnica. Ainda não, mas vamos trazer todos os nossos chegados para a gente estar aqui nesse ambiente acolhedor. Sugi, eu quero saber, nos dias atuais, o que é que mais faz com que a nossa autoestima baixe? Isso é polêmico, viu? Veja, a rede social, ela tem um poder enorme para fazer com que isso aconteça. A mesma rede social que a gente está aqui tendo esse poder enorme. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, tudo é controlável, né? Como eu falei em seguida sobre o meu livro. Eu ensino a você a treinar a sua autoestima. Então, essa é a importância, entende, Neto? É você treinar em você. Porque você não está livre de olhar uma rede social, você não está livre de conviver com o meio digital, você está contaminado o tempo inteiro, você trabalha com isso, você estuda nisso aqui muitas vezes, você faz muita coisa que legal, você se distrai disso aqui também, tá? Mas é importante ter limite. Essa é a questão, tudo é limite. Se você não tem limite na sua vida, você não tem nada, você não consegue controlar nada. Mas um dos fatores
É a rede social, sim. São os meios digitais em geral, streaming, televisão em si, qualquer movimento em que você fique hipersensível ali, aquilo ali, hiperfocado também, e que você esqueça de focar em si, entende? É interessante em alguns momentos, mas muito prejudicial em tantos outros. Isso, inclusive, cientificamente comprovado já. Então, tudo precisa de centro, de limite, para que você não se perca. Entende? Você acaba se perdendo de si mesmo. Na minha cabeça, eu penso como eu imaginei a comparação como sendo um ponto-chave, mas você talvez está me trazendo como a falta de conexão ponto-chave, é isso? Porque Isso, rede social e assistindo muita série, filme, sei lá o que for, talvez eu vou estar o tempo todo comparando a minha vida com o que eu estou consumindo. Seria o comparar ou seria a falta de conexão? Eu estou sempre ligado e eu não estou conectado comigo mesmo. os dois. Os dois. O comparar, que é péssimo. Porque assim, a gente entende que a comparação dentro dessa mídia social, ela não faz sentido algum. Porque a gente entende que aquilo ali é mostrado o que precisa ser mostrado, não é aquilo que a gente é. Mas mesmo assim, tendenciamos, porque eu já te falei sobre esse meio capitalista e tudo mais, vai tendenciar você a achar que aquilo ali é melhor e que vai fazer igual, e que precisa ser igual. E aí, de novo, aquela questão da superpoderosa, do superpoder e tudo mais. Aí você foge desse real, do que é real, para um mundo imaginário de comparação que, de fato, não existe. Antes era a Disney, viu, Neto? Antes a gente, principalmente as meninas, né? Antes a Disney contaminava a gente de uma forma que tinha que ser aquele casamentozinho, ia ser feliz para sempre, né? Ia ser feliz para sempre. Tinha que ser assim, no cavalo branco. Tinha que ser daquele jeito. Aí depois a gente entendeu que não era bem assim, graças a Deus. E aí veio essa questão da rede social. Sempre vai ter alguma coisa para nos consumir. Por isso, atenção. E aí a questão da falta de foco, sim. Porque a melhor coisa que você pode fazer por você é o silêncio. Mas muita gente não consegue, né? Mas o silêncio, ficar em silêncio, você com você, se questionando, é a melhor coisa que você pode fazer por você. Não tenha dúvida. Sugi, como é que nós podemos treinar ou praticar para ter uma estima maior por nós mesmos? Já que eu entendi que a autoestima é o nosso apreço por nós mesmos. E como é que a gente engrandece esse apreço que a gente tem pelas pessoas por nós mesmos? Quando você olha para uma pessoa que você admira muito, o que é que você fala dela? Nossa, demais, que pessoa bacana, você é 10, você é show, você é incrível. E você fica animadão, né, por falar dela. Demais. Você, você quer ficar perto, você quer consumir da pessoa, você Sim, quer. E quando você fala de você fala o que de você? Você já parou para pensar, falar como se você fosse uma outra pessoa? é interessante isso. Realmente eu nunca parei para pensar nisso. É uma situação Então, interessante você falar de si como se fosse outra pessoa. então não falar de mim é um ato de baixa autoestima? Não é um ato de baixa autoestima, mas é uma falta de olhar para você. Você está deixando. Você não precisa falar de você para ter uma autoestima elevada, entende? Sim, Não é bem por aí. Mas é interessante você falar de você para você aumentar a sua autoestima. ok. Entende? É diferente. Sim. Movimentos básicos que você pode fazer para aumentar essa autoestima, para você treinar essa autoestima, é você colocar suas potencialidades básicas. O que você é bom, mas não é aquilo que você é bom demais, não é aquilo que você quer ser bom, é aquilo que você já é bom agora. Simples. Eu sou boa nisso aqui. O que é que você é bom? Eu sou bom nisso aqui. Sei lá, eu sou boa em fritar um ovo mexido. Eu faço um ovo mexido. Nossa Senhora, eu faço um hambúrguer maravilhoso. Eu sou boa nisso. Isso é um exemplo. Você pode, sei lá, eu sou boa em desenhar. Eu sou coisas que você já é bom hoje, não o que você quer. Isso ajuda você a se reconhecer no presente. Porque às vezes a gente se reconhece muito no futuro e o futuro nem existe. O futuro nem tá ali. Agora já é presente. Agora de novo. Agora.
ali não é mais. Então, quando você for viver o futuro, já é presente. Não existe. E aí você acaba perdendo o caminho do presente, esperando o futuro, e você acaba não sendo nada, nem no presente, nem no futuro. Então é importante você reconhecer o que você é agora, e o futuro vai construir. Você vai construir a partir disso. Ou não, você vai mudar. Ou depende, mas entenda as suas potencialidades básicas do que você é bom agora, que aí vai te ajudar a entender o depois. Mas primeiro você precisa entender isso. Depois, outra coisa, vou dar um gato. Eu tenho inúmeras coisas aqui, né, para falar, mas como eu te falei, tá lá no livro, você pode acessar gratuitamente lá na minha bio, certo? São vários exemplos que eu dou, são vários treinamentos que eu dou, inclusive exercícios, mas sei lá. Aqui eu vou falar coisas pontuais e importantes, certo? O que é uma coisa pontual e importante que você não faz? Colocar no post-it, um post-itzinho. 4 metas realizáveis. Olha de novo aí. Eu fico até com medo de falar meta. Porque aí a pessoa bota o negócio das 50 folhas de livro. Bota, porque acha ali, ó, fica pensando no quê? Na potencialidade que vai ter ainda. Nem, né? Nem comprou o livro ainda. Entende? Calma, galera. Ó, vai botar 4 realizáveis. Primeira ali que, sei lá, vou fazer um agachamento. Eu vou beber 1 litro de água. Coisas possíveis que você pode fazer no dia. Eu vou fazer uma oração por dia. Isso incluindo, óbvio, os pilares, né? Que é você se reconhecer na sua espiritualidade, que é você entender a sua mente, trabalhar a sua mente e o seu corpo, tá? Então é corpo, mente e espírito. E espiritualidade, já trago aqui, não tem nada a ver com religião. Cada um tem a sua espiritualidade e precisa se reconhecer nela. Isso já é, inclusive, cientificamente comprovado que a gente tem uma parte do cérebro que traz ali a espiritualidade como forma de acolhimento necessário para nós mesmos. Isso é incrível. Então, se você não exercita essa parte também, fica um pouco deficiente ali. Entende? Acredite em alguma coisa. Vá procurar o que você acha que é interessante para você e vá, mas faça. Então, essas 4 modalidades que eu estou te falando, elas são importantes para você se reconhecer e colocar nas suas metinhas ali, tá? Então, exercício físico, uma oração, uma leitura ou algo assim que trabalha a sua mente, certo? E alimentação, né? Ah, bota um negócio, vai comer uma maçã, meu filho. Eu como só McDonald's, eu como só miojo todo dia. Vai comer uma maçã, meu querido. Vai comer uma, sei lá, faz alguma coisa saudável. Entende? Então é por aí. Sugi, qual é a diferença de um ego inflado e uma super autoestima? Aí também existe aquele limite, o limiar que eu falei lá da autoaceitação e da paralisia. É a mesma coisa aí, o ego inflado. Olha o que você trouxe, ouça. Ego inflado. Aí tá falando muito mais de ego do que outra coisa, né? Então, o ego inflado, ele traz a sensação em que você é você e não existe mais ninguém ao seu redor. Todo mundo tem, a gente é feito de ego, né? Graças a Deus. Pra gente consumir, se potencializar, a gente precisa do ego. Mas o ego inflado, ele não ajuda no processo. Inclusive, normalmente a pessoa que tem um ego inflado, ela tem autoestima baixíssima. Baixíssima. Porque ela quer se reconhecer naquele ego e esquece de reconhecer a própria essência. Entende? Então, no ego, você não consegue observar suas deficiências, suas limitações. E para a autoestima, você precisa. Porque quanto mais confiante você for dentro desse ser, você é mais tem autoestima, você é mais reconhecido para si. Quanto mais você acha que o ego te sustenta, menos sustentação, na verdade, você tem, sabe? E mais ilusão. O egocentrismo, ela traz uma ilusão de quem você é para o mundo e o mundo para si. Já a autoestima, ela traz, assim, você pensa em si, mas você também tem uma empatia. Ela emana a empatia e ela emana, inclusive, o amor para o outro. Entende? É incrível. Quando você tem uma autoestima elevada, você emana isso para o mundo. O ego não. O egocentrista, aquela pessoa que está aqui com o ego bem inflado, ela nem olha para você. Ela está só vivendo, querendo ser o que ela não é e existindo, entendeu? É bem por aí. Se você fosse definir com suas palavras o que é autoestima, como é que está no seu livro a definição de autoestima?
No livro, existem inúmeras definições, porque existem camadas muito específicas de autoestima. Mas eu posso trazer para você que a autoestima está muito ligada à autoconfiança. A autoestima está muito ligada como é que você olha a vida ao redor, além de si, olha a vida ao redor. Como você se reconhece para o mundo. Como você vê o mundo a partir da sua visão, como o mundo te enxerga. Isso também é autoestima. Como você se comunica, como você se cuida. Isso tudo é autoestima. O autocuidado não é beleza, mas é uma beleza, não é uma beleza, não estou te falando de beleza estética construída, porque às vezes a pessoa não está com autoestima, mas é uma beleza interna que reflete na aparência. É uma beleza que ilumina, entende? É uma beleza que você consegue enxergar, que brilha mesmo. Eu gosto de falar. É uma beleza que brilha, que ilumina, que as pessoas percebem, além daquela figura construída esteticamente falando. Então, ela é empatia, ela. Aqui, Voltei. ela ilumina, ela é empatia. Não estou te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Agora sim. Você estava dizendo que a autoestima, ela ilumina, ela é mais empatia. Isso, exato. Ela consegue perceber tanto a si quanto o outro. Entende? Super. Me fala sobre essa construção, esse processo escritora, como foi que surgiu, da onde saiu, como foi que o porquê desse tema autoestima. Dentro do setting terapêutico, existe muito essa necessidade de treinar a autoestima. Então, de forma individual e em grupos terapêuticos também, eu trabalho muito isso há Não, anos. não te cortando, mas aproveita, já faz um gancho, já se apresenta um pouco para a galera que não te conhece, você falando de terapia e tal, o povo deve ficar meio doido. Então, me dá. Então, a minha formação primeira foi em Direito. Eu sou advogada de formação primeira. Depois eu construí um caminho na psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta. E, além disso tudo, eu trago a junção entre direito e terapia dentro do direito sistêmico, onde eu trabalho técnicas terapêuticas nos processos mesmo, litigiosos, extrajudiciais também. E tem uma clínica hoje a ampliar, em que eu trabalho movimentos, tanto em conjunto quanto individuais, de terapia mesmo, de constelação familiar, de PNL, de processos como processos únicos, como autoestima, como depressão, como ansiedade, como transtorno. Então, assim, a gente trabalha em grupos e também de forma individual. E a partir desse movimento, dessa necessidade, porque né, nem todo mundo tem tempo ou tem grana para fazer um tratamento que precisa. E é pensando nessas pessoas que eu investi meu tempo para colocar em uma cartilha, um livrinho, em um livro de fácil entendimento, maneiras para você melhorar um pouco a sua autoestima, entendê-la e treinar acima de tudo para você viver melhor. Porque é algo que é muito batido. Porque assim, Neto, a autoestima, ela traz, a falta de autoestima, ela traz inúmeras consequências. Inúmeras. Então, assim, não é puramente a falta de autoestima. É a ansiedade, é a depressão. Isso tudo assim, é um caminho que liga ao outro, sabe? Se você for deixando isso acontecer na sua vida, vai aí bola de neve, aí você nem se reconhece mais, e aí a outra coisa interfere no seu campo, e aí, entende? Então é importante começar por algo em que as pessoas se identificam com mais facilidade, que é reconhecer a si. Quando você fortifica a si internamente, você começa a fortificar outros lados, entender as outras raízes, enfim, gatilhos que você quer ou que você não quer, onde você quer estar. Né? Então, uma coisa que é extremamente importante para a sua autoestima é você estar em lugares que te proporcionam uma boa autoestima. Não adianta você treinar todo dia uma autoestima e viver em lugares tóxicos. E
Sugi, mas eu não consigo porque eu trabalho com essas pessoas. Ou então, é minha família. Seja a ponte de dar diferença. Seja a ponte. Não fique concordando com tudo, porque a gente tem mania de ficar concordando com tudo. Mesmo sem concordar, a gente tem uma dificuldade de dizer não, né? Todo mundo. Interessante. É. A gente tem uma dificuldade de dizer não, que é uma beleza. Diga Engraçado. não e seja a ponte, mas assim, se puder mesmo, se afaste. Não tenha medo de se afastar. Mas a pessoa não fez nada comigo. Mas eu conheço desde sempre. Sim, e daí? Não faz mais sentido para você ficar com essa pessoa do lado. Tá tudo bem seguir para um lado e a pessoa seguir para o outro. Tá a mesma coisa lá da Gabriela. Eu sou assim, sempre assim, com as mesmas amizades assim, com a mesma... Oxente, segue. 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 Só segue. A ciência já provou que o vício e a depressão são reações químicas no nosso cérebro. Não dá só para dizer que você é. Não, realmente tem reações químicas ali que faz a falta ou que faz o excesso. Beleza. A autoestima entra nesse quesito de ser uma reação química ou é só realmente é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora? Ela, quando a autoestima ela tá muito baixa, ela tá ali te prejudicando no seu dia a dia, ela acaba sendo um vício, né? Ela acaba tendo a loucura de um vício, a frustração de um vício, porque como eu te falei, tá tudo muito ligado. Você vai ter uma ansiedade exagerada porque você não quer ficar assim, mas você vê as outras pessoas diferentes, mas a comparação existe na rede social, mas inúmeras questões, mas aí eu vivi isso, a minha crença, a minha padrão e tudo mais, e isso tudo vai acumulando em crise. E aí, óbvio que vem aí nesse padrão, você tem crises, e aquilo ali tem uma crise de desespero mesmo, parece uma crise de abstinência mesmo, a partir de uma ansiedade, que gera uma depressão, que gera outra... Então, assim, é um desencadear de coisas. Se você não cuida no início, você obviamente vai ter esse processo, assim, de necessidade maior, inclusive medicamentosa mesmo, de precisar de uma consulta com um psiquiatra para entender isso aí, num momento de pico, relaxar você para você não fazer coisas que você não gostaria de fazer na sua consciência. Então, autoestima é hereditária. Não entendi. Autoestima é hereditária. Hereditário? Eu posso dizer que sim, viu, Neto? Eu posso dizer que sim, porque eu acho que a família influencia demais. Muito. Mesmo você afastado da família. Porque você, epigeneticamente, a gente sabe que nós somos formadas de 25 do pai, 25 da mãe, e os outros 50 do meio em que a gente vive. Mas a gente tem essa influência. Fora as crenças e padrões que a gente carrega. Fora as nossas questões de antepassado de vó, de vô, de bisa, de... Isso tudo nos transforma. Então, quando você vem de uma família lamentosa, por exemplo, quando você vem de uma família que só reclama o tempo todo, você tende a reclamar. Porém, você pode acordar disso. Você pode reconhecer isso. Ixi, minha família reclama o tempo todo. Aí você. Ó, o ato falho. Minha família reclama o tempo todo. Detesto isso. É deixando de estar reclamando. Meu Deus! Olha, eu fazendo igual aqui a minha família. Entende? Ato falho. Que importante isso, você reconhecer isso, sabe? Que importante. Vamos acordar? Então, sim, é hereditário, prejudica a gente, mas a gente pode acordar. O interessante é isso, que nossa geração, ela tá acordando. Isso é massa, isso é incrível. Porém, existe aí um acordar de relação muito líquida, de que você acorda, você quer o resultado no Doflex, no Chilenal muito rápido. E não é assim, é um processo. Acorda e já quer dormir, né? Exatamente. E tô muito feliz de ter conversado com você. Por mim, a gente passa aqui horas aqui a fio. Talvez não, porque já são 2 da manhã já, daqui a pouco o pessoal aqui, não sei. Então, muito obrigado por você ter aceitado conversar, ter esse momento aqui comigo. E eu quero que você deixe sua mensagem final para todo mundo vai ouvir essa mensagem. Neto, eu quero que você treine. O meu desejo é que eu quero assim muito que você treine a sua autoestima, porque por mais que você a tenha, a gente tende a perdê-la por conta de um meio social contaminado de informações. Então, é importante que a gente fique atento, acima de tudo, a nós mesmos. Eu quero que você tenha silêncio na sua vida. Eu quero que você entenda o que é bom para você, o que não é bom para você.
Eu quero que você reconheça os seus limites e mesmo assim goste de você. Eu quero que você viva uma vida saudável no que você pode, dentro das metas possíveis que você pode. E isso tudo você pode conseguir de forma treinável, como eu falei. Então, se você perdeu alguma coisa aqui nessa live, vai lá na minha bio, você tem a oportunidade de rever isso a partir de um livro, tá? A partir de um livro que vai te favorecer de uma forma engrandecedora. Já está lá, já está disponível de forma gratuita para você. Então, você tem a oportunidade de fazer esses movimentos e não esquecer de fazer todo dia, de treinar e de ser mais livre. A liberdade vem do autoconhecimento. Então, seja livre, acima de tudo. Perfeito. Gratidão demais. Beijo, obrigada a todos que Bom, participaram. e essa foi a primeira de muitos bate-papos que vai ter e conto com vocês aqui presente. Um beijo, uma boa noite para todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.